Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Cristine Guadalupe, Olá, pessoal. minha colega aqui de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir, e hoje iremos entrevistar Alexandre de Souza, engenheiro de software na Dashbit. Tudo bem, Alexandre? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Tudo bem. Eu sou Alexandre de Souza, tenho 26 anos, sou do interior de São Paulo, de Jundiaí, e também sou poeta. Gosto de escrever algumas coisas no meu horário livre quando eu não quero muito pensar em tecnologia. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC de Jundiaí e estou aí há 8, 9 anos de experiência já. E é isso. Beleza. Então, a próxima pergunta da Cristine. E Ale, como que você conheceu o Elixir? Como que foi, assim, a sua jornada, a sua trajetória como desenvolvedor até você chegar na linguagem? Olha, o caminho para Elixir foi bem interessante, porque uma boa parte das pessoas que eu conheço, elas vieram do Ruby e conheceram Elixir a partir ali da comunidade. Eu vi uma forma bem diferente. Antigamente eu trabalhava com R, né, para fazer as análises de campanha para uma agência de publicidade, e me surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa que estava ali começando, né, com os meios de pagamento, implementando todas as tecnologias de Elixir, e me chamaram para ir trabalhar sem nem saber Elixir e tive que aprender ali no meio de campo. Foi bem interessante. E a trajetória como desenvolvedor começou bastante em 2006. Tinha 10 anos. E na época, meu primo, ele me deu um CD onde continha os arquivos de desenvolvimento de um jogo antigo, Ragnarok Online, que é de 2002. E com aquilo, eu me interessei bastante em querer entender como funcionava, em querer modificar, porque como eu gostava do jogo, eu queria modificar para ver algumas coisas de um outro jeito, para melhorar algumas outras coisas. E dali foi começando um interesse pela área, que eu não conhecia nada da área, então basicamente eu só li aqueles arquivos, editávamos, inseria ali algumas lojas de programação, que na época também não sabia o que era, mas eu estava entendendo ao interpretar os arquivos. E foi dali um tempo eu comecei a ter um interesse em querer aprender uma linguagem de programação de fato. Quando eu percebi que aquilo era programação, quando eu me dei conta, eu fui atrás de aprender, aí aprendi Delphi, aprendi Visual Basic, um pouquinho ali de Java, isso fora de algum curso, mas era bem raso, eu só basicamente seguia muitos tutoriais que eu via na internet e ali começava a entender o que eu estava fazendo. Em 2012 eu entrei num curso técnico e lá eu comecei a ter uma ideia maior do que era a área, como que eu fazia conexão com o banco de dados diretamente para alguma linguagem, o que eu lidava com as diferentes linguagens, o que era cada coisa, principalmente entender na teoria o que era muita coisa, que eu só fazia na prática, eu não tinha a mínima ideia. Eu lembro que na época teve uma aula que o professor estava ensinando as estruturas de decisão, de repetição, e eu falava, caralho, eu fazia isso, eu não sabia o que era. Eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Mas depois que eu terminei o curso técnico, fui para a faculdade, ali tive conhecimento a mais, e dali eu comecei a ter a minha jornada, né, profissional. Então eu consegui entrar numa empresa como estagiário, trabalhava lá como suporte técnico, mas às vezes eu desenvolvia algumas coisas com o Visual Basic 5. Muito antigo. Na época eu gostava. Confesso que era muito interessante para mim mexer com a aplicação desktop. Acho que é uma coisa que eu sempre tive desde mais novo. E dali eu comecei a querer me interessar mais por uma área, que era, não uma área, mas uma questão da orientação a objeto, que era os generics, e fui querendo ir atrás de entender melhor, de criar alguma coisa baseada nisso.
Aí eu lembro que eu criei um pequeno ORMzinho como TCC. E, incrivelmente, aquilo me ajudou a entrar em muitas vagas depois. Eu fiquei bem feliz com isso, que esse projeto me deu uma forma mais fácil de mostrar o quanto eu conseguia fazer na época. Eu fiquei ali até 2016, depois eu fui para Pagar.me, fiquei só 2 meses lá, como suporte estagiário. Depois eu fiquei um tempo desempregado, mas esse momento que eu fiquei desempregado, eu consegui um freelazinho e tal, para poder ficar tranquilo. E aí eu comecei a entrar em agências de publicidade. Em uma eu entrei só para trabalhar com PHP, a outra eu entrei para trabalhar com R, que eu também não sabia, tive que aprender enquanto estava trabalhando. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu consegui utilizar melhor algumas coisas que eu tinha vontade de fazer em PHP, em C#, que era isso que eu mais sabia. Mas eu comecei a utilizar isso em R e comecei a ir atrás de entender melhor a linguagem, de querer utilizá-la da melhor forma para o que eu precisava. Foi aí que eu comecei a criar até algumas bibliotecas, comecei a participar de comunidade, comecei a ir atrás de paper. Basicamente, quase todo dia eu li alguma coisa que alguém fez em R. Eu ainda costumo ler algumas coisas, acompanhar, principalmente no Twitter, pessoas que trabalham com R, que divulgam ali algumas novidades da linguagem. Teve uma conferência esse ano que teve umas coisas interessantes ali. E daí começou depois Elixir e tô aí até hoje. Passei algumas empresas, mas todos em Elixir. Sim, então quando exatamente você começou a trabalhar com o Elixir em produção? 2019. 2019. Certo, aí eu acho que a próxima é você, Cristine. Acho que é sobre a Dash. Ah, não, essa aí a gente tinha combinado que seria eu, né? Se bem que as Mas duas... posso fazer também. Joia. E Ale, pelo que a gente vê do seu LinkedIn, você já trabalhou na Pag, na Magnex, na Kolbe. Você usou Elixir nessas empresas e agora você está na Dashbit. Como que você chegou na Dashbit? Como que foi o processo? O que você fez em Elixir antes de chegar na Dashbit? Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Bom, na Pag, então comecei em 2019, não tinha a mínima ideia de Elixir ali. Eu tive que ir aprendendo dia a dia no trabalho, lendo algumas coisas, né, na Medium, Dev2, o que aparecia eu estava lendo para entender um pouco melhor, principalmente documentação. E foi ali que eu comecei a gostar da linguagem, me interessar cada vez mais e meio que comecei um ciclo de, além de trabalhar, ler código-fonte do próprio trabalho ou código-fonte alheio do GitHub, porque eu adoro fazer isso. E começar a entender como que as pessoas construíam uma lógica, construíam um projeto, ver ideias, como que as pessoas faziam certas coisas, que eu ainda não tinha um conhecimento em como fazer Elixir. E fui aprendendo dia a dia, meio que sangrando em batalha, né? Então, se dava problema, eu tinha que ir atrás de descobrir o problema, entender o problema e resolver. Às vezes os problemas eram eu mesmo causava. Então, é melhor ainda que você entender o que não deve mexer depois. Você aprende dessa forma. E isso me fez entender melhor como a linguagem funcionava e, assim, fui melhorando tempo a tempo. Acho que não teve nenhuma mágica ali, eu tive que ir aprendendo pouco a pouco. Tudo bem que quando eu saí da Pag eu não sabia muito, e eu tinha ideia na minha cabeça de que eu não sabia muito mesmo, que eu aprendi sozinho, então eu precisava ter uma base de uma pessoa que entendesse Elixir, porque quando eu estava na Pag, no primeiro mês, tinham 8 desenvolvedores Elixir. No segundo mês só tinha eu, e eu fiquei por 1 ano e 7 meses na empresa, então eu fiquei sozinho por muito tempo trabalhando com Elixir. Então, basicamente, eu não tinha ninguém para consultar, ninguém, pelo menos ali, fisicamente, né? Obviamente, ainda consultava no Telegram ou nas issues do Elixir ou no fórum, mas, no geral, eu não tinha ninguém ali para me orientar diretamente com Elixir, para
mostrar erros, acertos, enfim. Então, meio que eu aprendi de uma forma muito freestyle. Hoje eu vejo que muitas coisas que eu fiz eu falava, meu Deus do céu, o que eu tive na minha cabeça? Mas enfim, era o que eu sabia na época. Então não chegou a ficar tão triste assim. E aí, enfim, eu fui para Magnetics. Na Magnetics foi aí que eu tive um contato maior com pessoas que já utilizavam Elixir, principalmente pessoas que já tinham trabalhado na plataforma Tech. Então isso foi muito interessante. Foi legal ver muitas ideias, muitas opiniões em relação as formas que a gente implementa com Phoenix, com Elixir, enfim. Isso me abriu a cabeça. Agradeço muito essas pessoas queridas. E depois eu fui para Kobe. Aí que começa a história interessante. Em dezembro de 2021, eu tinha me candidatado a uma vaga na Dashbit. Só que, infelizmente, essa vaga precisava de conhecimento de Machine Learning. E aí o Valim entrou em contato comigo, né, depois que eu ter mandado e-mail, de que não ia dar e tal, mas que se surgisse uma vaga, eu saberia que tem um currículo ali. Né? Inclusive, eu achei maravilhosa a resposta dele, que a primeira ponto que ele colocou é que ele gostou bastante do GIF que eu tenho no meu GitHub, que é do Castlevania Symphony of the Night. Ele falou, realmente, esse é um bom jogo. eu sorri só ali. Eu falei, maravilhoso. Já gostei aqui. E aí, eu tive que, como eu tava, né, já tinha saído da Magnetics, estava sem nenhum lugar, então eu entrei para Kobe para trabalhar como outsourcing para a Aero, que é uma empresa eu diria que é a uberização de avião, mas é lá para gringa. E lá eu estava trabalhando com Elixir também. Entrei lá para ser o único desenvolvedor da Kobe, que era Elixir. E isso era uma coisa muito... Assim, eu não tenho o que reclamar, mas eu ficava um pouquinho desconfortável que eu era a única pessoa desenvolvedora que não mexia com mobile na empresa inteira. Só tinha desenvolvedor mobile, eu era o único. Eu ficava assim, caramba, mas... E aí? Porque tinha algumas reuniões referentes a Android, iOS... Tinha web, mas colava, sei lá, umas 3, 4 pessoas. O de iOS e Android colava uma galera. Eu ficava, que triste, velho. Tá sozinho aqui. Não tem muita gente com quem trocar ideia em relação à web, mas isso não impactava muito no meu relacionamento com a empresa. Eu até gostei de lá. E aí, no meio das semanas ali, a Vale me mandou uma mensagem. E surgiu a vaga novamente, e que perguntou se eu me interessava. Né? Nesse caso, não precisava de Machine Learning. E troquei algumas conversas com ele, fiz uma breve reuniãozinha, e estamos aqui. Feliz. Agora eu estou trabalhando com o que eu realmente gosto, que é Open Source. Maravilha. A próxima pergunta é justamente sobre isso, mas antes eu queria falar porque, assim, às vezes as informações, nem todo mundo sabe tudo, eu sei que a maioria deve saber, mas a Dashbit, né, como você falou, a do José Valim, que é o criador da linguagem, a Dashbit é a empresa do José Valim, né, a empresa que ele criou depois que saiu da plataforma Tech, né, depois que a plataforma Tech teve aquele processo de acquiring, e é interessante que a gente já entrevistou o José Valim, né, entrevistou o Felipe Sampaio, a Cristine trabalha no Dashbit. Eu acho que a Raquel Curioso, a Raquel Curioso foi para Remote, né? Mas teve mais alguém da Dashbit que a gente entrevistou, não tô lembrado agora. Mas enfim. O Marlos, ele já não estava mais na Dashbit, mas ele trabalhou, eu acho que quase 2 anos. Faltou aqui, que é da Dashbit e a gente não entrevistou e nem vai entrevistar provavelmente, que é o Wojtek Mark, né? Que é, eu não sei que a gente... Pode, por que não? Só se a gente... Fecha, né, tipo... entrevistar ele em inglês, né? Mas, enfim, a próxima pergunta é sobre open source. Então, você trabalha com open source na Dashbit, como a Cristine também trabalha com open source, mas em quais projetos? Quando eu escuto falar de open source na Dashbit, eu lembro, claro, do Livebook, né? Que é um projeto que eu acho muito legal, muito interessante, e ajuda bastante a gente que quer ensinar alguma coisa. É no Livebook, é em outros projetos? Quais são os projetos que você está trabalhando? Na Dashbit, trabalho diretamente no Livebook, então tudo que envolve
Então, se a gente precisar de bibliotecas novas, bibliotecas que já existem, que a gente precisa fazer alguma modificação para se adequar ao Livebook, estamos ali, né, para gerenciar e construir todo esse universo do Livebook, que está bem interessante. Também estou gostando bastante. Quando a primeira vez que eu lembro que eu vi o Livebook, eu pensei, putz, isso aqui seria muito maravilhoso para ensinar, para dar aulas, porque você teria ali acesso ao código do seu aluno, você poderia executar ele, testar ele, né? Então, eu lembro de ter criado algumas ideias em relação a isso, ainda tenho, de adequar, mas com uma biblioteca à parte, adequar o Livebook para ensinar e tal. E eu gostei bastante de estar ali no Dashbit porque para mexer com esses open source, porque não só Elixir, como a gente pode acabar mexendo em outra linguagem, como Rust, pode acabar mexendo com Erlang que eu nunca tinha mexido. Eu me interessei depois de mexer no projetinho do AWS. Esqueci o nome. Credentials, AWS Credentials. Quando eu comecei a mexer, eu comecei a ter o gosto ali por Erlang que eu não tinha antes, que eu achava um bicho de 7 cabeças, né? Como já achei por muito tempo C. E recentemente tenho aprendido mais C porque eu acho que falta esse conhecimento do meu lado. Eu não tenho conhecimento de ponteiros ou outras coisas que você tem que lidar nas baixo nível, e eu nunca tive muito esse contato. E eu tenho gostado de mexer em projetos fora do contexto do Livebook, como o REC e o Golf, que ambos são mantidos pelo Wojtek. Então, tem esses projetos que eu gostei de mexer, e eu pretendo fazer mais mudanças, mas isso daí vai ser fora do ambiente de trabalho da Dashbit, né? Vai ser mais no meu tempo livre. É interessante, eu acho que o Wojtek deu uma palestra agora no Elixir Kenya, né, que é um meetup que eles fazem lá online, né, no Quênia. O foco é mais para as pessoas do Quênia, mas ele deu uma palestra sobre o REC. E uma outra coisa que você falou sobre a questão de usar para o ensino, eu pretendo usar, eu vou começar um curso agora em 21 de setembro, Introduction to Functional Programming, lá na UTFPR. Aí eu pretendo usar o Livebook com os alunos. Vamos ver se dá certo. No ano passado não deu muito certo, porque tinha aquela questão de ter no Fly.io, não sei o que, e o pessoal instalar não era tão trivial. Agora tem o aplicativo para Windows, né? Você baixa e roda no seu desktop. Então tá bem melhor. Cristine? Eu vou sair um pouquinho do roteiro, vou continuar um pouco nessa pergunta. A gente sabe que eu também trabalho um pouco no Livebook, que não é um codebase tão simples, ele é um codebase relativamente grande. O primeiro contato com o Livebook foi muito diferente dos projetos que você trabalhou antes, teve alguma dificuldade técnica e vindo assim de empresas, você falou bastante que você trabalhou quase a maior parte da sua trajetória de Elixir sozinho ou com poucas pessoas. Sendo num time que tem, assim, em termos de capacidade técnica e conhecimento em Elixir é magnífico, como que foi essa experiência para você? O que mudou na forma como você trabalha com a linguagem, como você encara os desafios? É interessante porque como eu estou acostumado com projetos que basicamente se baseiam no Ecto e nos contextos do Phoenix, era mais simples de entender ali qual eram as entradas e saídas de informações, mas com o Livebook tá num patamar bem diferente, porque a gente não lida muita coisa com Phoenix. Basicamente a gente faz o live view com o channel ali bonitinho, mas a maior parte tá um Gen Server, que é um ponto que eu usei pouco na minha trajetória de Elixir. Cheguei a ter alguns momentos que eu usei e tal, mas eu nunca fiz um uso gigante de fazer um controle de um Gen Server tá ativo, desativo, não sei o que e tal. E ter essa experiência com o Livebook para mim vai ser imensamente maravilhoso, porque não conhecer essa parte do Elixir eu acho que é um erro da minha parte, porque muita coisa baseia-se no uso de Gen Server, no uso de Supervisor e toda essa parte,
que eu não tive tanto contato, mas tendo o Livebook agora como uma fonte de... um código-fonte que eu acesso ali basicamente todo dia, também que estou me acostumando ali como que funciona, porque eu também tenho alguns projetos open source que eu quero continuar fazendo, e eu dependo muito de conhecimento com Gen Server que me falta. Então eu estou aproveitando para aprender, conhecer bastante enquanto estou trabalhando no Livebook, para que eu possa utilizar um pouco desse conhecimento em outros projetos meus. E é bem diferente, porque, como eu tinha falado, como a gente nos outros projetos é baseado, vai criar contexto aqui, criar live view aqui, tal. Isso que poucas vezes eu tive que trabalhar com front-end no Elixir, geralmente isso era tudo feito com React, Vue, então meio que não mexia muito com front, mas na maior parte do tempo dos backends era muito tudo a mesma receita, sabe? Então meio que não mudava tanto. Mas tá bem diferente. Cristine, aí a gente faz agora outra pergunta? Eu vou fazer. E para quem, assim, a Elixir tem uma comunidade muito forte e é uma comunidade que eu recomendo muito. Todo mundo que pergunta como que eu começo com o Elixir, eu sempre falo, cola na comunidade porque vale a pena, você vai aprender muito, você vai trocar muito com o pessoal. Mas eu vejo que nem todo mundo tem uma ideia de como começar com o software aberto, como contribuir e como que isso pode ajudar na carreira e no aprendizado. O que você recomendaria para essas pessoas que estão chegando na linguagem ou até que já têm algum conhecimento, mas que nunca contribuíram em termos de material, de mentalidade, assim, qual caminho que você diria para elas trilharem? De materiais, confesso que desconheço. Acho que eu nunca vi algum artigo que explicasse bastante esse ponto de contribuir para o open source, porque cada projeto tem um modelo diferente, né? Se você perceber em alguns repositórios que você entra, ou tem uma seção de contributing, ou tem um arquivo contributing.md, né? Que você lê aquilo e você entende que ele pode ter um código de conduta, pode ter boas práticas em relação a como você vai fazer a contribuição para um repositório. E confesso também que por muito tempo eu tive uma dificuldade de contribuir com o open source, porque eu não tinha ideia de como começar também. E eu só percebi o momento que eu ia precisar começar a contribuir quando bibliotecas que eu utilizava, principalmente na Magnetis, por exemplo, que a gente utilizava e precisava de manutenção, porque a gente precisava corrigir alguns pontos que a gente estava tendo problemas com as atualizações do Elixir, do Ecto, do Phoenix, e estava sendo impactado ali. Então eu comecei a me interessar mais quando surgiu nesse ponto, de contribuir para uma biblioteca para eu poder utilizar isso no meu trabalho. E chegou a acontecer, teve uma biblioteca que é o Ecto Immigrant, que foi uma das primeiras que eu comecei a mexer, que era uma forma de você fazer migrations, mas de dados, né? Ao invés de você modificar tabelas, você inseria coisas, atualizava coisas com pelo menos uma forma de você persistir ali quando foi feita essa mudança. Aí eu lembro que eu queria utilizar isso daí, só que não estava dando rollback. Não tinha rollback. Achei a coisa mais louca. Você só podia ir para frente e nunca voltar. Aí eu falei, não, vou contribuir aqui, modifiquei, implementei umas coisas ali que o próprio Ecto já tem, né, de rollback, então utilizei a mesma ideia. Contribuí e falei, maravilhoso, tô aqui. Primeira contribuição numa nova versão da biblioteca. Fico feliz. Só que aí eu comecei a ir atrás. Eu lembro de ter mexido no GuardianDB, que era uma extensão para o Guardian, que é para lidar com autenticação, né, com token, com JWT. Aí eles queriam fazer uma forma de unificar onde vai persistir, se é no Redis, se é no ETS, se é no banco de dados, e eu lembro de ter contribuído um pouco em relação a código e também em review. Comecei a contribuir com review de um repositório que tem contribuidor, mas tudo bem. Porque ali acho que comecei a perceber que, a gente é aberto, né? As pessoas são abertas a ideias, né? Então por que não contribuir com um review ali dando uma ideia e a pessoa acatou. Ela gostou da ideia, tá lá. Eu fico feliz que tem um commit lá que tá assinado, tá com o meu nome. Aí eu comecei a me interessar em qualquer repositório Elixir. Aí que começou uma pira minha de seguir pessoas que mexem com Elixir
e começar a abrir a home do GitHub, vendo se alguém favoritou alguma biblioteca Elixir para eu ir ler, para eu abrir outra guia, ler o código, favoritar, guardar nos meus favoritos, né? Que agora, como o GitHub pode, você consegue colocar listas, eu tenho uma lista lá de Elixir e uma de Erlang. Para quem quiser, se alguém aqui se interessar em ver algumas bibliotecas legais de Elixir, de Erlang, eu sempre coloco lá, porque eu basicamente abro todo dia o GitHub e vejo. Se a Cris ou outra pessoa favoritou algum repositório Elixir, eu vou dar uma olhada. Porque eu comecei a gostar de ler código de... Não sei se define código alheio, mas ler código de outras bibliotecas, porque eu gosto de ver como que essas pessoas pensaram, o que elas resolveram, e muitas vezes o próprio ponto do porquê aquela biblioteca existe me interessa cada vez mais para eu ler mais ainda. Agora a gente vai entrar numa outra questão, que é a questão das lives. Você fez lives por um certo tempo, né? Eu até estava entrando aqui no seu perfil na Twitch. Você tem 1.300 seguidores. É um bom número, né? Para Twitch. Não dá para ganhar dinheiro com Twitch, mas você tem outras fontes de renda. E eu também já fiz lives, mas hoje em dia eu prefiro vídeos gravados. Eu acho que a live tem um grau de estresse adicional, né? Por sinal, se alguém quiser, você falou de Erlang, né? Eu tenho lá uma série de vídeos sobre Erlang, que eu estou lendo o livro do Fred Eber, né? Pessoal que quer conhecer a linguagem que está por trás da Beam, né? Que está por trás do Elixir, de certa forma. Mas, enfim, voltando à sua questão. Você fez lives por um tempo, e como é que foi essa experiência? Você pretende retomar? Porque... uma das coisas que às vezes eu não gosto na Twitch é que os vídeos somem, né? Depois de um tempo ele não guarda. Então eu entrei lá também lá no seu perfil, não existe nenhum vídeo. Então você tem essas gravações? Você tem a ideia de retomar esses projetos, fazer alguma coisa envolvendo a comunidade? Como é que está a sua situação em relação a isso? Eu lembro que quando eu comecei a fazer live, acho que foi em 2020, 2019, 2020, eu tava gostando na época de fazer live basicamente toda semana, não todo dia, que eu não tinha muito tempo, mas toda semana. Só que aí eu comecei a perceber que estar em live gerava, como você disse, estresse, porque você tem que lidar com questões ali ao vivo. Às vezes alguma coisa não tá funcionando, ou alguma coisa que eu quero utilizar, sei lá, tá quebrado. E eu comecei a ter uma certa crise de ansiedade no meio da live, que eu me sentia incomodado em estar ao vivo. Que eu preferia fechar ali e falar, não, pelo amor de Deus, não aguento mais isso aqui não. Mas tem momentos que me dá vontade de fazer live, eu acordo de bom humor, acordo bem e tal, aí consigo fazer, mas se eu começo a fazer semanalmente, seguindo uma rotina, isso me estressa. Eu não fico muito à vontade para fazer. Então eu prefiro fazer de vez em quando, acho que recentemente, foi uns 3 meses que eu fiz uma, acho que foi mais ou menos isso. E eu fiz uma de lá, mexendo com um código open source, e pra mim foi bom. Em algum momento eu volto, sim. Não sei quando, porque quem me acompanha, quem acaba assistindo minhas lives, sabe que eu abro live a qualquer momento, não aviso, e é isso. Esteja preparado. Mas eu cheguei a gostar até um certo ponto. Cheguei a fazer algumas coisas em relação à comunidade, lembro de ter feito algumas lives ensinando Elixir, usando Livebook, inclusive. Então, tinha utilizado o Livebook para ensinar algumas coisas de Elixir. Eu cheguei a fazer o Elixir for Noobs, né? Tá no meu GitHub, que é ter uma basezinha ali simples de como uma pessoa entender alguma coisa, se ela vem de alguma outra linguagem, como que ela consegue entender a estrutura de dados, principalmente, algumas ideias de como você aplica no Elixir. E eu achei bem legal, porque aquilo ajuda pessoas a ter a conseguir abrir a porta, né? Porque, às vezes, dependendo da linguagem, mesmo que você fale, isso aqui é int, isso aqui é string, isso aqui, blá, 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 a pessoa ainda não consegue começar o projeto, ela não consegue começar a entender, ter uma ideia de como ela criar alguma coisinha pequena.
isso eu mesmo tive problemas com algumas outras linguagens, e eu não queria que as pessoas tivessem com Elixir. Quando eu tava começando a ter aquele gosto maior pela linguagem, eu queria que as pessoas não tivessem a primeira impressão ruim da linguagem, porque ela utiliza o paradigma funcional, e as pessoas muitas vezes não estão acostumadas com isso. Você tocou num ponto que eu queria tocar. Você falou sobre que você fez algumas lives usando o Livebook, e você falou que uma das coisas que te atraiu no Livebook é que ele é uma ferramenta muito boa para o ensino da linguagem. E agora você é um dos mantenedores do Livebook. Não passa assim pela sua cabeça, não passou de retomar as lives focando no Livebook, ou mesmo em como que você está implementando as suas tasks? Você tem alguma ideia ou acha que isso é uma possibilidade? Isso já me passou pela cabeça muitas vezes. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ver, na real, diretamente o próprio Valim, que eu não sei se eu posso, né? Porque eu lembro de ter assinado um contrato de NDA, então eu tenho minhas ressalvas em relação a streamar esse tipo de coisa. Tem alguns projetos que eu quero streamar, que aí são projetos meus. Eu só não sei quando que eu vou ter tempo para fazer e se o pessoal vai se interessar. Porque uma coisa que eu percebi, as pessoas gostam de assistir muito aquilo que tem ela consegue ver, né, algo palpável, né, de um projeto. Principalmente projeto front-end, mas um projeto full back-end, a pessoa não vê nada no seu próprio terminal. Basicamente isso. Eu percebi que muitas pessoas não se interessam tanto, outras se interessam. Então meio que tentar ali encontrar alguma forma divertida de fazer isso. Que eu sei que muitas vezes eu tô escrevendo código e eu fico quieto, eu não falo. Então, imagina se assistir 2, 3 horas de live e a pessoa falou que meia hora em toda a live. Então eu percebo que as pessoas começam a ficar meio, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Mas eu acho que o único ponto em relação do Livebook é isso. Mas se puder, eu faço. É gostoso escrever código pro Livebook. Normalmente que eu vou testando direto. E como você fez, escreveu um guia para iniciantes, eu não sei se você já portou ele para Livebook, mas também seria interessante, uma introdução ao Livebook e à linguagem ao mesmo tempo, traduzir ali os guias iniciais. Inclusive fica aí de ideia para o pessoal. A gente falou sobre como começar com contribuições. O Livebook tem guias muito interessantes, mas eles estão só em inglês, então faz um fork, traduz, cria um repositório. É uma forma de aprender e de ajudar a comunidade ao mesmo tempo. Você tocou num ponto maravilhoso, que é a tradução. E eu lembro que eu comecei a pensar, e se eu colocasse um getText aqui que começasse a traduzir tudo para português? Que o Livebook pelo menos poderia ter uma iniciativa de outras pessoas até, que a pessoa lá da França vai lá e traduz tudo para francês, outra traduz tudo para russo, enfim, para qualquer idioma, porque eu acho que isso faria com que o Livebook crescesse um pouco mais. Porque se a gente tivesse um conteúdo que fosse traduzível, eu entendo que os arquivos LiveMD vai ter que ficar em inglês, não vai ter muito jeito, mas a interface como um todo poderia ter alguma coisinha ali em outros idiomas, acho que facilitaria de um certo ponto a gente conquistar mais um público maior. Sobre isso tem uma linguagem que foi criada com objetivo educacional, chama HEDY, H-E-D-Y. Eles fazem exatamente isso. A equipe é a professora Feline Hermans, mas tem toda uma equipe por trás e tem versões até mesmo do site, tem a versão do site em português. É porque, no caso, é uma linguagem que você usa direto no site, né? É uma linguagem gradual, eu acho, inspirada em Python. Aos poucos, ela vai cada vez mais se parecendo com Python e tem diferentes linguagens, tem em português. Agora, realmente, eu não testei para ver até que ponto se a tradução já está, se 100% está traduzido e atualizado, mas existe a linguagem RED. Cristine, você vai perguntar agora sobre a COBE ou sobre o processo de aprendizado? Sobre a COBE, eu fiquei curiosa porque a lei você disse que a COBE ela é como se fosse um Uber da aviação. E me surgiu essa curiosidade, não sei se você pode falar, né? De que tipo de desafios vocês resolviam com o Elixir, principalmente
porque você disse que você era o único desenvolvedor Elixir. Como que você usou Elixir lá? Quais que eram os desafios, os problemas que vocês tinham para resolver? Quando eu estava na Kobe, como era outsourcing, então não era diretamente na Kobe que eu usava numa empresa chamada Aero, que ela é dos Estados Unidos. Então, eles já tinham um projetão, era um umbrella cheio de ideias, posso dizer. Algumas malucas, outras não. Mas alguns desafios que eu tive lá com o Elixir foi lidar com garantia de domínio, por exemplo, para você na hora que você vai cadastrar o e-mail. Porque uma coisa importante que se fazia no cadastro você começava a comprar a passagem, você deixava um e-mail e aí mandava-se um e-mail para a pessoa para ela continuar o cadastro, né? E se ela não tivesse o e-mail correto, a gente tinha que ter uma validação ali no front-end, né? Que o front-end era mais maluco. O front-end, ele era Next.js e ele se comunicava por meio do Phoenix, né? O channel. Então, a gente tinha que ter uma forma de definir um erro, né? Definir os erros de validação. Como não tinha uma validação específica de domínio, eu lembro de ter feito um Gen serverzinho que iniciava com a aplicação, e ele ia lá e fazia questão de pegar eu lembro de ter uma lista, eu lembro o link agora, uma lista de todos os domínios cadastrados, para ele entender quais domínios ele poderia aceitar na hora de a pessoa escrever o e-mail. Porque, por exemplo, eu tenho o meu e-mail que é o meu domínio próprio. Tem muitos serviços que eu quero utilizar, o serviço não deixa, porque fala que o meu e-mail é inválido. Porque provavelmente ele está validando Gmail, Hotmail, Outlook, blá blá blá, e eu não posso usar, simples. Então, como eu sofri esse problema em outros serviços, eu falei, não, quem tiver um e-mail próprio não vai sofrer aqui. Eu lembro de ter criado esse Gen Server. Foi interessante fazer isso, garantir ali que tivesse uma resposta de menos de 500 milissegundos para o front-end. Isso foi algo legal de se fazer, que a gente tinha que melhorar a velocidade do site. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Não sei se o Paulo Valente tem alguma pergunta aí do público. Se tiver, só dizer, mas a gente está vendo, para cumprir o horário, a gente tem 3 minutos. Então, em primeiro lugar, Alexandre, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Antes das perguntas do público, você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português do Elixir? Eu diria para continuar estudando a linguagem. Ela pode ser difícil no começo. Isso eu vou concordar imensamente com quem está começando. Porque para mim também foi. Eu vim de orientação objeto, então para mim foi um pouco difícil. Mas com o tempo, aquilo ali vai se tornando mais fácil. E quando você mal perceber, você já está escrevendo código Elixir, você está ficando feliz ali de escrever algum código com uma linguagem brasileira. Exatamente. Então, para todos e todas que nos escutam, que nos assistem agora ao vivo, um grande abraço, até o próximo episódio do Elixir em Foco, e eu passo a palavra para o Paulo Valente, caso tenha alguma pergunta aí do público.